O vídeo a seguir é um trecho do podcast Diversidade Empresarial, uma realização do Sindesp Santa Catarina com produção da Diva Inclusive Solutions. Quem vai falar aqui é o Vini Belizari, que é consultor em gestão da diversidade há mais de 20 anos. Ele vai comentar um pouco qual é o valor da diversidade dentro do setor de segurança privada e empresas terceirizadas. Você pode ouvir o podcast inteiro no Spotify. Procure por Diversidade Empresarial. Mas pensando justamente nesses desafios aí do segmento, assim, tem três que eu vejo que são muito importantes. E desenvolvendo agora, mês passado, terminamos um trabalho especificamente numa grande empresa aqui em São Paulo. No setor, ela é referência assim, no Brasil, não tem outra referência em muitas questões no Brasil, e onde ela estava trabalhando a questão dos vigilantes. O primeiro desafio, eu acho assim, que a gente pensar, que é comum a qualquer pessoa comum, assim, né? Que é o conhecimento sobre diversidade. Eu acho que o Edmar já trouxe muito bem, né? Eu acho que é bacana quando ele traz a fala dele, poxa, a gente precisa aprender, e é isso mesmo, né? E isso não é específico só do setor deles, é de todo mundo. A gente tem que pagar as contas, a gente tem que, né, os boletos estão chegando, e a gente não tem tempo para, de repente, ficar, sei lá, absorvendo novas terminologias, porque muda, né? Eu estou há 20 anos aí, mais de 20 anos dentro disso, e se eu começar a utilizar os termos que eu usava lá atrás para falar sobre população negra, sobre população LGBT, população deficiente, mudou muito. Quando eu pego e leio o meu livro que eu escrevi lá em 2004, em coautoria com uma outra sócia, dá até vergonha dos termos, mas naquele momento ele era o atualzão. Então, é muito difícil quando a gente tem uma vida comum, a gente ainda ficar se apropriando de coisas que são de um universo externo. Então, acho que essa iniciativa, essa preocupação, quando o Edmar traz, de inserir isso realmente dentro, isso vai auxiliar demais, porque as pessoas comuns, elas não têm tempo, não dá para ficar se apropriando de todas essas informações, às vezes, e aplicar no seu cotidiano. E o complexo, justamente, que envolve o setor dos vigilantes, é que eles lidam com o público. E aí, como que eles estarão alinhados, se eles têm que ter toda uma preocupação em cima dos treinamentos já que já são exigidos, e se não tiver realmente uma preocupação da organização da empresa onde eles estão, de fornecer essas formações, ou de já inserir lá no treinamento básico inicial, para essa pessoa ter um mínimo necessário ali, fica muito difícil. Então, isso é algo que pega o segmento, não é exclusivo deles, mas pega todo mundo, mas que é algo que impacta mesmo, né? O segundo ponto que eu considero, acho que importante da gente observar, é justamente a dureza da formação de muitas desses profissionais. Por conta de uma vida que muitas vezes já vem da vida militar, né? Eu fui militar durante quase 5 anos e eu sei que muitos amigos, quando deixam as Forças Armadas, acabam entrando no treinamento, para essa vida profissional. Então, essas pessoas já têm uma dureza de formação, né? É comum, isso faz parte. E grande parte, às vezes, das empresas também de segurança, né, de vigilantes, são constituídas por profissionais que já vêm dessa área. Então, eu tenho amigos, né, que são ex-oficiais, enfim, que depois saíram, deixaram a força ou se aposentaram e abriram uma empresa. Então, de modo geral, isso é para o Brasil, né? A gente tem uma formação militar mesmo. E isso é uma discussão que já vem se estendendo há muito tempo. Que, por exemplo, a nossa força da PM, ela é uma força militar. E isso já tem uma discussão justamente aqui em São Paulo, que a gente discute há anos com os próprios militares mesmo, justamente com a Defensoria Pública, informações que existem anualmente, onde se discute esse processo de humanização e de desmilitarização da Polícia Militar. Quando fala de desmilitarização, não é tirar armas, como algumas pessoas dizem, mas justamente de humanizar a abordagem, de humanizar o olhar,
Porque a função do militar, do PM ali, é o contato, como não é de eliminação, como é a formação das Forças Armadas, que é para eliminar, não é? A PM não tem essa função, não é dela. Então, isso, por conta dessa formação da Polícia Militar, que já é muito Forças Armadas, né, que se você olhar, é praticamente tudo a mesma coisa ali, do treinamento, da formação, da ordem unida, da dureza das relações, isso acaba, de alguma forma, se resvalando dentro também das formações, muitas vezes, não estou dizendo que isso é uma regra, mas que acontece, às vezes, dentro desse processo formativo, das escolas, ou já carrega já com a própria pessoa, que está ali, que já tem aquele alerta ligado e que ele tem que assumir uma postura que ele acaba, obviamente, recorrendo à bagagem que ele tem. E isso, gente, é uma coisa muito difícil de tirar da gente, né? Tem algumas coisas que não saem mesmo. Eu tô há 30 anos fora do exército, mas tem alguns momentos, tem algumas coisas que eu não gosto de fazer, não gosto de ficar sentado de costa para a rua. Tem um monte de coisa que fica com a gente e a gente carrega. Então imagina essas pessoas que às vezes saem da vida militar e depois entram para trabalhar como vigilantes, ele vai estar extremamente ligado o tempo todo, tipo o escoteiro, sempre alerta. Então isso é algo difícil também, muito difícil para se trabalhar, né? E que é um grande desafio aí. O terceiro ponto que eu coloco é a gente pensar justamente na comunicação, nesse treinamento, e aí o Edmar também apontou isso, né? É justamente pensar esse treinamento e pensar a comunicação, porque é muito difícil mesmo. A gente já não tem as informações, a gente já não está acompanhando as terminologias, a gente não sabe como os grupos estão se organizando, se posicionando e exigindo a sua forma de tratamento, né? Igual quando o Celo inicialmente aqui perguntou para como nós gostaríamos de ser chamados, né? Isso denota justamente um respeito em relação a como nós gostamos de nos apresentar, né? Respeitando a nossa identidade. Então, muitas vezes, o serviço do vigilante, dos seguranças que fazem a abordagem, que tem esse contato com o público, resvala justamente nisso, no posicionamento da outra pessoa, do outro grupo, que tem um posicionamento diferente daquilo que muitas vezes ele está fazendo a abordagem, da forma como ele está tratando, e isso vai gerar um ruído. E aí isso acaba, né, gerando as confusões, vai depender muito de como a pessoa vai estar, e aí como que vai rolar esse diálogo ou não, ou essa discussão, e a gente pode chegar ao ponto de tragédias como o Edmar trouxe, né, o exemplo do Alberto, quando aconteceu o caso lá no Carrefour. Então, acho que esses 3 pontos são pontos principais, assim, para a gente, inicialmente, pensar as especificidades mesmo, e aqui não colocando como nada ruim, são especificidades que a gente tem que olhar, que a gente deve olhar para que a gente aprimore. Eu acho que são 3 pontos que eu acho significativo e que, justamente, nesse último trabalho que eu desenvolvi com os seguranças específicos, essas coisas ficaram muito, assim, gritantes mesmo, sabe? Então, acho que esses são 3 pontos significativos.